na Fé. Um novo conceito em odontologia e saúde para você e sua família. Agende seu horário pelo telefone ou WhatsApp, Rua Três Corações, 687, Pará de Minas. O Pizzaiolo. Temos grande variedade de saladas, massas e peixes, além de um delicioso churrasco na brasa. Pequenas e médias empresas confiam na Link para simplificar a contabilidade. Junte-se a elas e transforme seus resultados. Clínica de Fisioterapia Soldati. Dr. Fernando, Doutora Marcela, Doutora Clarissa. 3231-2909. Scooby Lanches, Pastelaria e Lanchonete. Rua Melo Guimarães 600, Nossa Senhora de Fátima. Olá, meus amigos, aqui é o Padre Guilherme, na alegria de mais um encontro nosso, encontro diário, para a nossa reflexão sobre o Evangelho, a Santa Palavra de Deus que a Igreja coloca para este dia 10 de fevereiro de 2026, terça-feira. A Igreja celebra hoje Santa Escolástica. Santa Escolástica viveu no século V e VI, nasceu no lugar lá que se chamava na época Reino Ostrogótico, irmã de São Bento de Núrcia, aquele que é o pai da vida dos monges, né? E Santa Escolástica viveu também uma consagração a Deus e tinha conversas com seu irmão de tempos em tempos sobre a vida, sobre a fé, sobre a esperança em Deus, mostrando para nós que nós não precisamos ficar sozinhos na nossa vida de fé, né? Podemos contar com a presença de outras pessoas, com a conversa, com a amizade, onde podemos trocar ideia, experiência e irmos aprofundando a nossa vida, né, através da nossa capacidade de diálogo, de pensamento, de trocar ideias, nós vamos caminhando aí, aprendendo, ensinando e caminhando para junto de Jesus cada vez mais na nossa vida. Que então, pela intercessão de Santa Escolástica, possamos também seguir a nossa vida de fé. O trecho do Evangelho, eu convido você a ficar ligadinho comigo aí, mais ou menos uns 5 minutos, que nós vamos refletir, é tirado do livro de Marcos, capítulo 7, versículos de 1 ao 13. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viram que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos. Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe. E ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós poderíeis receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis. E vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, aqui nós vemos, uma situação ali onde os fariseus e mestres da lei se colocam como opositores a Jesus porque os discípulos não estavam cumprindo algumas normas rituais, que eram um pouco exageradas, maneira certa de se lavar copo, maneira certa de se lavar as mãos, As pessoas da religião daquele tempo foram criando, ali, inventando tantas situações
de rituais, tantas normas, que a religião se tornava realmente difícil de ser cumprida. Nós temos que ter um pouco de cuidado com isso. É claro, nós precisamos ter as nossas normas, precisamos ter as nossas regras, mas temos que ter cuidado para que o nosso ritualismo, né, e as coreografias que nós vamos criando na nossa vida de fé, né, não só nas nossas celebrações, mas até as pessoas vão criando assim, algumas situações que elas só podem fazer isso ou só aquilo. Temos que ter cuidado para que isso não se torne mais forte do que a nossa intenção de viver o amor, de buscar Deus, né, de ajudar o semelhante, de viver o amor, né? O que vem em primeiro lugar? As coisas que nós vamos criando e inventando nós mesmos, ou aquilo que vem de Deus? Então Jesus responde àquelas pessoas que estavam criticando os discípulos, não que estivessem comendo com a mão suja, que não lavaram, não, porque eles não fizeram o ritual adequado que aquelas pessoas acreditavam. Então nós temos que ter um certo cuidado a respeito disso, para que a nossa intenção de viver bem a nossa religião não nos atrapalhe de fazer o bem, de viver o amor, e também não nos atrapalhe ou atrapalhe os outros que querem seguir a fé em Jesus. Se você gosta dessas reflexões, renovo aqui o convite de todos os dias para você se inscrever lá no meu canal no YouTube, Padre Guilherme Machado. Ative o sininho das notificações, dê sua curtida, faça seu comentário. Você pode também acompanhar essas reflexões das minhas páginas do Facebook e do Instagram, no Instagram da nossa querida Diocese de Divinópolis, do Santuário São Judas Tadeu, e também no programa Gotas de Amor TV, que está no Instagram e no YouTube. Peço a Deus, na intercessão de Santa Escolástica, derrame sobre você e sua família a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amanhã, dia 11, quarta-feira, eu espero você aqui. Até lá.